gravação. Agora pegou, agora pegou. Agora pegou, né? Então, olá, né, para o pessoal que vai assistir a gravação depois, a minha turma ESJ, estamos junto com a turma do professor Alex, que é a turma, não lembro a sigla, Acho que é ESN, ESN. É. ESN, muito bem, né? Então, pessoal, ó, agenda 15, né? Agenda 15, e eu já vou deixar os recados rápidos aqui para quem assiste a gravação. Primeiro recado rápido: período de recuperação das agendas. Para os meus alunos da ESJ, quem estava ali, né, precisando entregar atividades, eu enviei e-mail ontem avisando da importância de entregar as atividades, né? Vocês sabem que quem entrega todas as atividades tem uma bonificação depois na nota do exame presencial. E a outra coisa que é mais importante ainda, para poder fazer o exame, precisa estar com pelo menos 75% das atividades entregues. Então, dá uma olhada, está tudo em ordem lá. Se tem alguma coisa para trás, está aberto para entregar, se não me falha a memória, agenda 10, 11, 12, 13 e 14, né? Apesar da 14 estar agora no mesmo período. Então, se ficou alguma dessas agendas para trás, corre para entregar, a hora é agora, para aumentar ainda mais lá a porcentagem. E uma observação importante, né? As agendas 15 e 16, elas não têm período de recuperação, porque não dá tempo, né? O nosso cronograma, ele tá para se encerrar. Inclusive, semana que vem é o nosso último encontro síncrono, né? Eu não sei se a galera curtiu esse formato que a gente está fazendo, né, de unir turmas. Eu gostei bastante, né? Eu espero que semestre que vem possa seguir nesse mesmo esquema, né, de aglutinar, né, trazer mais professores para a gente trocar ideia aqui. Eu achei que o bate-papo fica muito dinâmico, ficou muito da hora, né? A gente troca umas ideias aqui, é massa. E mais um recado importante, importantíssimo. A gente tem uma agenda do simulado. Deixa eu pegar aqui a agenda do simulado. Vou mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu pegar minha turma, ver todas as aulas aqui, né? Eu tenho essa tela aqui de professor. Então, a gente tem aqui calendário, não está aqui. Ó, prova simulado, né? Orientações para o exame. Eu acho que deve aparecer para vocês aqui, ó, essa agenda prova simulado, né? Tira essa dúvida para mim. É dessa maneira que aparece para vocês? Um cenáriozinho de aula dessa forma? Legal, William, valeu. Ó, temos aqui um debate que está rolando. Deixa eu ver aqui, ó. Ninguém interagiu ainda. Vou puxar uma conversa na minha turma aqui amanhã, né? O professor Alex deve puxar na turma dele. E é bom que a gente troca uma ideia aqui a respeito de como que vai ser essa prova, né? Que o pessoal tem medo de prova, né? Não tenha essa parte, né? Porque vai aparecer para nós aqui, né, o simulado, né, para vocês testarem o conhecimento antes da prova em si, né, lá no domingo, no sábado, se eu não me engano. Se não me falha a memória, é no sábado, dia 29 de novembro, tá? Se não me falha a memória, temos que dar uma olhada no nosso calendário. Se bem que a gente pode olhar aqui em orientações para o exame presencial, né? Ó, temos aqui tudo mais, né? Quem deve realizar o exame? Quando será o exame? Tá aqui, né? Então, o primeiro exame é dia 29 de novembro, né? O segundo exame, que seria aí, né, a repescagem, por assim dizer, é lá no dia 13. Mas aí o esquema de vocês, né? Vocês são topzera, vocês vão passar tudo de primeira aqui no dia 29 e já entrar de férias. E aí, a dica, né, para vocês que estão aqui agora ao vivo, para o pessoal que vai assistir depois, ó, tem aqui uma boa instrução, né, aquelas perguntas feitas com frequência, né, o FAQ, dá uma passadinha aqui que vocês vão
ter, né, algumas dúvidas, às vezes a gente demora para responder por causa dos horários de mediação, mas aqui já está tudo pronto, né, para vocês tirarem essas dúvidas mais importantes. Já vou até adiantar, né, não dá para trocar mais horário de prova, trocar de polo, então essas mudanças já passou da hora, agora já está tudo pré-determinado, então ficou naquele dia, comparece no polo, sucesso. Muito bem, né? Então, ó, recado dado do período de recuperação, recado dado da nossa agenda simulado. Agora vamos conversar do nosso assunto da agenda 15. Ah, aqui, ó, o William falou, ó. Professor, avisa também que o próximo encontro síncrono será dia 18. Verdade, né? A gente manda no quadro de avisos, né? Mas, né, é sempre bom lembrar, né? Nosso próximo encontro síncrono, ele vai acontecer na terça-feira. Por que terça-feira? A quinta da semana que vem é dia 20, feriado da consciência negra. Não temos mediação, não temos aula nesse dia. E emenda com a sexta-feira, 21, também não tem mediação, tá? Isso aqui, ó, William, é até importante a gente falar que se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, nossa, Thiago, preciso resolver algo assim urgente, manda o mais rápido possível, porque a gente vai conseguir te responder no máximo até quarta-feira. Depois, só dia 24, e aí já é os 45 do segundo tempo. Então, quanto antes, melhor. Bom, deixa eu ver. Agora eu esqueci de dar um recado, né? Então, período de recuperação, agenda de simulado, nosso encontro na semana que vem, que vai ser na terça-feira, mesmo horário, tá? 21 horas. E é isso, né? É isso. Top. Vamos olhar aqui, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui para nós agora. E vamos para a nossa agenda, então, da semana aqui, ó. Agenda 15. Quando que fecha a agenda 15? Fecha dia 17, meio-dia. Então, junto com a agenda 15, fecha as agendas de recuperação também. Então, dá para enviar tudo que está faltando, inclusive essa agenda, na segunda-feira, meio-dia. Prazo máximo, tá? Aí, eu deixei aberto também, né? E aí, para minha turma, para ESJ, deixei aqui no nosso fórum. Eu não sei se o Alex ele também adota de deixar o tempo aqui dos assuntos, mas todavia eu mando aqui no chat para vocês também, que, né, você está lá vendo o vídeo, eu sei que eu gravo umas videoaulas meio longas aí, né? Mas fica disponível aqui, ó, o tempo, né, de cada um dos assuntos, né, tudo que a gente está fazendo aqui para dar uma olhada, né? Fica mais fácil aí de vocês dar uma, né? Ah, vou ver um pouquinho agora, vou ver um pouco depois. Aí ajuda um pouquinho aqui para vocês, tá bom? E que mais? Deixa eu arrastar esse negocinho para cá. Nossa atividade da semana, né? Então, a gente tem um fichário, né? Que está encerrando aqui, né? O fichário está pedindo o que para nós? Vamos dar uma olhada aqui. Como a gente está dentro do mesmo projeto já, eu vou passando com vocês aqui os pontos de destaque, tá bom? Bom, desenvolva um projeto .NET MAUI que contenha uma tela de cadastro de eventos. Então, lá dentro do nosso projeto, a gente vai incorporar isso daqui, tá? Posso fazer dentro do aplicativo do hotel como fosse uma funcionalidade a mais? Pode fazer também, fica muito massa, ó. Então, você vai ter o seguinte, né? Nome do evento, data do início, data do término, número de participantes, local do evento e o custo por participante. E aí, o que nós vamos avaliar, né? Aqui, ó, até falo para vocês, se vocês quiserem fazer dentro do aplicativo do hotel, dá para fazer. Se vocês quiserem fazer um outro aplicativo, uma coisa que fosse mais focada, um app exclusivo para agendamento de eventos, pode fazer também, tá? Eu recebi as duas versões, eu achei muito massa as duas, então tá valendo. Requisitos, né? Utilizar o Binding Context para fazer a associação dos dados dos eventos. Há uma model, e essa model ela vai chamar evento. A model deve incluir as propriedades mencionadas, né? Essas propriedades aqui.
além da lógica, né, que vai calcular a duração do evento em dias e o custo com base nos participantes. Então, a intenção aqui é a gente trazer algo muito parecido com o que a gente acabou de estudar lá junto da estadia, né? É o mesmo princípio. Então, a gente vai usar aqui, né, a classe DateTime mais uma vez para, né, ver a duração do evento. E o projeto, né, ele tem que permitir que, ao completar o cadastro, os dados sejam apresentados em uma nova página, que a gente faz também a navegação da página. Tá? Bom, entrega da atividade. Então, a gente tem aqui algumas opções, né? Tem um ou aqui. Primeira opção, você vai adicionar o seu código no GitHub, e eu imagino que nessa altura do campeonato vocês já viram que é muito tranquilinho fazer usando a própria ferramenta do Visual Studio, né? Bem tranquilinho mesmo. Só você seguir os passos lá da videoaula, né? Adicionar o controle de código-fonte. Toma o cuidado de deixar o repositório público para que a gente possa olhar, né, código-fonte de vocês, né, baixar aqui e executar também. E aí também você pode fazer, né, um arquivo PDF com os prints, né, do funcionamento. E aqui, até quero fazer uma observação, né, importante, né? Vocês vão entender. Peraí, deixa eu beber uma água aqui. Que é o seguinte, pessoal. Você pode abrir o Word para colocar o PDF, né? Word, Google Docs, né? O que você preferir. E aí você vai tirando os prints, né? Ou usa aquela ferramenta de captura do Windows, sabe? E aí vai, recorta os prints, cola lá no arquivo do Word ou do Google Docs e não manda o arquivo do Word, não. Né? Põe salvar PDF, que é melhor. Porque o PDF, ele conserva mais a qualidade ali, né? Na hora da gente olhar, ele já abre no navegador. Então, assim, é uma praticidade que você entrega para nós, tá? Então, sempre que pedir PDF, mande o PDF. Não deixa para mandar o arquivo de Word, não, tá bom? Mas, o que eu prefiro, tá? Até, eu até falo para os meus alunos, eu acho que vocês não gostam muito, né? Mas eu prefiro que vocês gravem vídeo, porque no vídeo eu tenho uma percepção muito melhor de como que vocês estão tendo dificuldade ou que vocês estão sobressaindo. Então, assim, é muito mais gostoso de ver o vídeo, né, que agrega mais riqueza à apresentação de vocês. O print é uma coisa muito crua, né? Fiz aqui, tirei um print, né? O vídeo, até pelo timbre da voz de vocês ali, né? Quem está falando, eu consigo sentir a segurança, né? Ó, aprendi, eu fiz aqui. Então, isso estimula a gente, inclusive, né? Bom, e aí, aquele de prática, né? Você não precisa aparecer no vídeo, né? Você pode pegar a tela do celular e ir filmando aqui mesmo, não tem problema não, tá? E essa é a nossa atividade, nosso fichário dessa semana. E vamos dar uma olhada no mergulhando no tema, né? Aí, gente, é o seguinte, né? Quais são os elementos-chave aqui, né? O elemento-chave da nossa agenda dessa semana vai ser a gente dar uma explorada aqui na nossa Model Quarto, né? Por quê? Não só na Model Quarto, a gente vai ter a Model Quarto e a gente vai ter a Model Hospedagem, né? Aqui a gente tem o coração do nosso aplicativo. Por que que eu gosto de falar que é o coração do app? Aqui a gente consegue definir as regras de negócio. Eu sempre digo para os meus alunos, inclusive no presencial, programar é fácil, né? A gente aprende a fazer sintaxe, não tem problema nenhum. O desafio maior acaba sendo sempre a gente entender a regra de negócio e trazer essa regra de negócio para dentro da aplicação. Por exemplo, ó, aqui a gente tem toda a parte que define, né, a contagem de dias que define uma estadia, e aí eu uso um recurso da linguagem, que é a parte de manipular datas, né? No caso aqui, eu estou fazendo uma subtração de datas. Eu estou pegando a data maior. Por que que ela é maior? Porque é a data que está no futuro. E eu estou subtraindo dela a data do meu presente. Então, quantos dias eu tenho até
até sexta-feira. Ah, tenho 2 dias. Então, esse vai ser o retorno aqui, né, que eu vou obter. E aí, aqueles detalhes sutis, né, que eu já comentei com vocês. A dica que eu sempre deixo aqui, né, é a gente sempre usar os recursos de autocompletar. Deixa eu abrir aqui, ó, a nossa modelo hospedagem. A gente tem aqueles recursos bacanas de autocompletar. Você para o mouse em cima e o próprio Visual Studio te traz uma prévia da documentação. Então, aqui ele está falando para mim, ó, que quando eu pego uma subtração de datas, eu consigo especificar em que intervalo de tempo que eu vou conseguir pegar. Então, ó, ele vai me dar um retorno de datas, e aí eu consigo pegar, por exemplo, em dias, em semanas, em meses, em minutos, em segundos. Pegando aqui em dias, ele retorna para mim um número inteiro. E aí, esse inteiro aqui, ele é importante porque ele está amarrado aqui justamente com o tipo int da minha estadia. Então, toda essa funcionalidade aqui, ela está sendo encapsulada. Então, a minha model, ela tem todo esse funcionamento para facilitar na hora de você lidar com o código. Quem programar essa parte do back-end vai ter esse domínio. Inclusive, aqui, ó, a gente tem o valor total, né, da estadia dentro do aplicativo. Aqui eu tenho a regra de negócio que quem me falaria isso daqui seria o dono da empresa, por exemplo. Aqui está falando para mim, ó, tem o valor dos adultos, você vai pegar a quantidade de adultos que vão se hospedar e você vai multiplicar pelo valor da diária do quarto que a pessoa escolheu. E aí você segue esse mesmo princípio para as crianças. Aí a hora que você tiver esse total, que vai ser o valor da diária de adulto e de criança, você vai multiplicar por quantas diárias que a pessoa vai ficar. E aí retorna para mim qual que vai ser o custo total, né, que a pessoa vai ter nessa estadia. E bom, esse é o funcionamento da nossa model. Quais são os princípios básicos aqui, ó? Como o professor Alex bem conceituou na semana passada, a gente vai ter bastante uso aqui das propriedades do C#, dos métodos get e set, né? E aqui, né, na nossa apostila dessa semana, está bem definido aqui. Outro ponto importante que nós temos aqui, né? A gente tem a nossa model programada, aí a gente vai passar a dar vida para o nosso aplicativo. Então, ó, o aplicativo está aqui, está executando. Eu posso selecionar aqui, ó, quantos adultos eu vou querer. Então, por exemplo, 2 adultos, um casal, um filho. Vou selecionar aqui, ó, uma hospedagem, vou pegar a suíte luxo e vamos ficar aqui até sexta-feira mesmo, né? Tá aqui, ó. Nossa, eu falei 2 dias naquela hora, né? Eu tô com quarta-feira na cabeça. Já esqueci que hoje é quinta, né? Sexta-feira é amanhã. Olha só. A semana passou que eu nem vi, pessoal. Olha, loucura. Então, ó, o check-in hoje, quinta-feira, e o check-out amanhã, sexta-feira. Cliquei em avançar, faz a troca de tela, que a gente já aprendeu a fazer, né? E aí eu recupero essas informações, e aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente vai precisar dessa aula, né? Que é recuperar os dados por binding context. E aí, qual que é a sacada, né? Que é importante? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar como que eu consegui navegar para essa tela. E para isso, eu vou precisar regressar na tela. Volta aqui, Fio. E a gente vai olhar esse botão avançar. Vamos dar uma olhada nesse avançar aqui no código-fonte, que aí eu vou conseguir amarrar certinho aqui, ó, com a parte dos métodos assíncronos. E aí a gente abre aqui, né? Deixa eu fechar aqui e vou abrir a nossa view aqui. Então, view, contratação, que é a tela que tem o botão avançar. Aqui a gente tem toda a montagem do front-end da aplicação, né, feita em XAML, já estudamos essa parte. Então, a partir do front-end aqui,
Achei o nosso botão avançar, selecionei aqui, posso clicar com o botão direito, vai ter essa opção aqui, ó, exibir código, né? Esse exibir código vai me levar para o código por trás. Chegando aqui no código por trás, ó, eu gosto de fazer o seguinte, ó, vocês vão ver, eu gosto de contrair tudo aqui, ó, para a gente já dar uma visualizada o que esse código por trás ele está implementando para nós. Vocês chegaram a implementar essa parte? Tudo bem, ó. Aqui, jovens, é o seguinte. O que nós temos, né? A gente tem o método construtor e a gente vai ter também aqui o button clicked, que é o avançar. Esse outro de baixo aqui, o date selected, ele está fazendo aqui para nós a parte da validação das datas. Então, se liga aqui, ó. Vou começar pelo mais fácil. Então, quando eu vou fazer o checkout, você vai reparar aqui, ó, que todos os dias para trás eu não consigo selecionar. Então, se eu chegar aqui, ó, vou fazer o check-in na terça-feira da semana que vem, dia 18. Então, ó, se liga, selecionei dia 18. Na hora que eu vou selecionar o checkout, tá vendo que ele já trocou aqui para o dia 19? Eu não consigo pegar aqui, ó, um dia anterior. Aqui está marcando dezembro, porque ele já está pegando aqui a maior parte do calendário do mês que vem. Então, ó, vamos meter o louco aqui, ó. Vamos chegar e vamos pegar o que a gente vai fazer aqui no dia 13 de dezembro. Aí, olha só, ele já botou no dia 14 de dezembro aqui e ele já habilitou para mim, ó, janeiro do ano que vem. Então, esse processamento aqui de fazer essa troca dinâmica do date picker está tudo implementado aqui, ó, nesse date check-in, date selected. Isso daqui é um processador de evento. E na onde que ele está sendo chamado? Lá no nosso XAML. Se eu olhar aqui, ó, do ladinho de cima, ó, no nosso date picker do check-in, você vai ter esse camarada aqui, ó. Esse cara, Date Selected, ele é um processador de eventos, tá? Quando você para o mouse, né, em cima dele, na verdade, quando você está digitando aqui, você vai ver que ele tem um símbolozinho de raio. Então, toda vez que tem esse símbolo de raio, a gente tem aqui toda a parte de processamento de evento. Para resumir a ópera, mexi no Date Picker, vai chamar esse cara aqui. E esse código aqui é justamente, ó, dtpck underline checkin underline date selected, bate com o nome dessa função aqui, esse método do código por trás. E quando a gente expande ele aqui, o que a gente vê? Ó, primeira linha dentro dele. Eu estou pegando qual que foi o date picker que disparou o evento. Depois, eu estou pegando a data que foi selecionada dele. E aí, eu venho aqui, ó, na data do checkout, eu estou modificando duas propriedades. Data mínima, né, que é a data onde parte, que eu posso selecionar, e a data máxima, que eu posso selecionar. A data mínima vai ser a data que eu já selecionei no check-in, adicionando mais um dia. E a data máxima vai ser a data que eu acabei de pegar no check-in, adicionando mais 6 meses, tá? É que sempre que eu vejo código antigo que eu fiz, eu vejo que eu consigo melhorar esse código, né? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Falando agora em voz alta, né? Eu acho que a nossa data selecionada, ela veio aqui, ó, no Date Change Event Args. Como que eu posso ter certeza, né, que eu poderia melhorar isso daqui, ó? A data selecionada do check-in, eu acho que ela está aqui, ó. New date. Ela já está selecionada aqui. Então, esse primeiro código aqui, ó, ele é meio que inútil. Eu não precisaria dele. E se eu quisesse resumir ainda mais esse código, eu acho que eu nem precisaria declarar essa variável. Eu já poderia vir aqui e fazer assim. Só que aí eu preciso da opinião de vocês agora para saber se isso aqui fica didático ou fica muito difícil de ler. O que vocês acham?
Ô, Alex aí. E aí, Alex, beleza? Beleza, boa noite. Eu tô sem o meu fone e perdão pelo atraso. A gente teve reunião aqui com o sindicato. Ah, maravilha. Depois você me conta aí o resultado dessas reuniões, que eu quero saber, hein? Veio um amigo seu de Jaú aqui, o Fernando, Sim, sim. Eu estou ansioso pela volta dele aqui para a unidade para descobrir, né, todos os detalhes. mas ele Aí, falou que não te conhece. ele não lembra de mim, né? Eu fico fora dos holofotes, né? É aquela coisa, se os outros te veem, inventa serviço para você. Então, fica aquela dica, né? Sempre fica quieto e vai rápido de um lugar para o outro para você parecer que está ocupado. Brincadeira, pessoal. Humor, tá? Boa. Desculpa, não entendi direito a pergunta que você tinha colocado aí. Não, é que eu tive uma ideia de otimização de código e eu acabei de testar, eu vi que funciona, cara. Porque antes eu tava pegando aqui, tava desse jeito, ó. Ó. Então, eu estava identificando o elemento que já era o date picker, criando uma variável aqui, dei toda uma volta, né? E Uhum, aí eu pensei, nossa, mas tá chegando a nova data aqui pelo event args, né? Então é só eu pegar esse e aqui e substituir todo mundo aqui, ó. E aí eu elimino essas duas linhas aqui e o nosso código fica bem mais enxuto assim, né? E resolveria também. uhum. Mas é aquela coisa, às vezes quebra a didática, né? Mas o legal é ver que cada vez que você fuça lá no date picker do check-in, vai chegar uma nova data aqui, né? Até porque o nome do manipulador é date select, né? Selecionei uma data, essa data nova tem que vir aqui para mim. Você vê, né? Você vai. Na hora que a gente está programando lá, bolando a aula, a gente tem uma visão, né? A gente vai explicar, aí tem outra visão. É aquele tipo de coisa, né? Eu tive uma ideia, só que quando eu pensei, eu achei que era uma boa ideia. Quando eu falei em voz alta, eu vi que não era uma ideia tão boa assim. Muito bom. Ó, então daria para fazer essa otimização no código aqui, né? Mas tem outro detalhe. E agora eu vou ignorar aqui o nosso botão click por enquanto, que eu quero falar a respeito do método construtor. Como a gente conversou na semana passada, o método construtor ele é chamado sempre que a gente instancia a classe. Como toda tela no MAUI ela é um objeto, então toda vez que eu abro uma tela, ela é instanciada. Então toda vez que eu abro uma tela, o método construtor ele é chamado. Então, qual que é a jogada aqui? Toda vez que o nosso aplicativo ele abre, como a contratação da hospedagem é a nossa tela inicial, o que que acontece? A gente vai vir aqui e a gente vai deixar, né, esse método initialize component, que é ele que desenha a interface gráfica para nós. Mas aqui eu estou fazendo o seguinte: eu estou indo lá em propriedades do app e eu estou recuperando a lista de quartos. Aqui, de cara, eu acho que eu já percebi uma outra otimização que eu posso fazer. Vocês querem que eu faça essa otimização para vocês irem vendo, né? As outras coisas que dá para mexer? Porque aqui eu estou recuperando esse array de objetos, que é a lista de quartos, que está declarado lá na nossa app.xaml.cs. Só que eu declarei de uma maneira que eu precisava pegar o aplicativo que está em execução, fazer o cast da variável. Nossa, dá mó rolê aqui. Se eu chegasse aqui e adicionasse a palavra-chave aqui, ó, public static, eu vou deixar agora o meu array lista quartos independente da instância da tela, né? Então agora essa lista de quartos ela vai valer para todas as vezes que o aplicativo estiver aberto. Então ele vai estar aberto uma vez só, não vai ter problema. E aí eu consigo resumir aquele código. Eu consigo só fazer isso daqui, ó. Na contratação, ao invés de eu ter que criar todo esse rolê aqui, eu posso chegar aqui em aplicativos
app, acho que só app mesmo, aí já consigo pegar aqui, ó, porque o app é justamente a classe que eu acabei de editar, né? Esse app aqui é esse mesmo aqui agora. Então, esse código aqui, ó, não preciso mais. Ó, ficou um pouquinho mais resumido. Mas isso daqui é puro conceito de orientação a objeto, né, de um membro estático de uma classe. Todo membro estático de classe, eu não preciso instanciar a classe para acessar ele. Basta eu chamar o nome da classe, bater um ponto aqui que ele já vai estar visível para mim. Só a título de curiosidade, a gente pode bater o ponto aqui e identificar outros membros estáticos da classe, né? Então, current, accent color, referência, tarará, é tudo membro estático herdado. E o que eu declarei não está aparecendo aqui por quê? Só para passar vergonha, né? Não, tá sim, ó, tá aqui, ó. Eu declarei ele até fora do padrão aqui para ficar fácil de achar. Então ele está aqui, ó. Static é um array de objetos, né? Então é uma list de objetos quarto. Então tá aqui, vai funcionar também. Então, com essa linha aqui, com a linha 13, eu consigo recuperar a minha lista de quartos que está cadastrada já no aplicativo. Na linha 15, eu estou modificando os valores mínimos e máximos do meu picker de check-in. E aqui, ó, é interessante, ó, valor mínimo de check-in. Agora, por que que isso é importante? Eu não consigo entrar no hotel semana passada, eu consigo entrar a partir de hoje. Então, o valor mínimo é a partir de agora. E o valor máximo para eu fazer o check-in? Aqui a gente tem que pensar como uma reserva, né? Então, eu consigo agendar uma reserva para, no máximo, mês que vem. Por quê? Aqui eu estou montando uma nova data. Então, essa nova data, ela pede para mim, ó, o ano que eu estou, o dia que eu estou, e aqui eu peguei o mês que nós estamos, mais um. Então, ele entende que eu consigo agendar essa reserva para até daqui a um mês. Se a gente der uma olhada aqui, deixa eu executar o bicho aqui. A gente vai ver que a data máxima do check-in tem que estar até dia 13 do mês que vem, né? Vamos ver. Check-in, data máxima, ó, não consigo ir mais do que isso, ó. Eu consigo fazer até dia 13 de dezembro. Aí botei aqui dia 13 de dezembro, qual que é o meu check-out mínimo? 14 de dezembro. E aí o check-out já está diferente. Por quê? Aqui, ó, a data do check-out mínima, ela está sendo um dia depois. E o check-out máximo, né? Quanto tempo que eu posso ficar no hotel? Aí, eu, gestor do hotel, defini que é 6 meses, tá? Então, ó, então vai. Tem que dar maio do ano que vem, né? Ó, maio do ano que vem, que dia? 13 de maio. Então, aqui eu consigo ficar 6 meses no hotel. Por que que eu quis botar essa restrição? Porque o valor da diária pode mudar, né? Então, a pessoa está fechando agora, está travada no preço de agora, né? Então, vamos lá, uma pessoa, vou morar no hotel. Então, eu vou botar aqui, ó, luxo. Olha lá, vou ter que pagar R$ 14.500 no hotel. Tá bom. Aí fiquei até 13 de junho, deu aqui, ó. Por que 13 de junho? Era maio? Não, era junho mesmo, 13 de junho. Tá errado isso aqui, não tá não? Bom, 6 meses deu 182 dias. Tá certo isso. Eu tô viajando aqui. Tá Aí, certo, você beleza. mudou Fez o em ano. dezembro ali. É verdade que eu fiz em dezembro, tem razão. Isso aí. Eu que tô moscando aqui, né? Que eu vou fazer o check-in em 13 de dezembro. Tá certinho. Aí, beleza, né? Eu tenho que pagar isso daqui agora na reserva. Aí chegou aqui no dia 13 de junho, se eu quiser ficar no hotel de novo, pode ser que o valor da diária mudou, ficou mais caro, né? Aí eu tenho que contratar no preço vigente ali da época, né? Deixa eu ver, o William falou assim, ó, se for ganhador da Mega Sena, é tempo indeterminado na suíte presidencial. Mas não ficaria no mesmo hotel, né? Eu ia andar aí, ver outros lugares. Bom, aí, isso daqui é o papel do nosso construtor. Então, toda vez que a janela abre, já vem com essas configurações feitas aqui para nós. E o nosso método aqui, ó, que é o nosso botão avançar, que é esse botão clicked. Agora eu vou expandir ele aqui, ó.
Vocês viram que eu gosto de ficar em encolhe método, expande, né? Porque aí eu fico vendo na tela somente o que eu estou prestando atenção. Então, eu foco no código que eu estou prestando atenção. Né? Não, o foco no código que eu quero mexer. Ó, aqui é o seguinte. Primeira coisa, está envolvido com o try-catch. Se está envolvido com o try-catch é porque tem chance de dar errado. E o que, que pode dar errado aqui, né? Eu posso não ter selecionado as coisas certas aqui na hospedagem. Porque esse código que eu deixei selecionado aqui, ele é a montagem do meu objeto hospedagem. O que, que eu preciso montar no objeto hospedagem? Eu preciso pegar o quarto que a pessoa escolheu. Então, eu vou lá no date picker que ela mexeu, né? E eu pego o item que ela selecionou. Depois, eu vou lá no stepper e vou pegar o valor dos adultos e vou no stepper das crianças e pegar o valor que ela deixou lá. Vou no date picker do check-in, ver a data que ela deixou selecionada e vou no date picker do checkout pegar a data que ela deixou selecionada. Feito isso, eu montei o meu objeto hospedagem e aí eu deixei ele dentro da minha variável H. Qual melhoria que eu poderia fazer nesse código aqui? Ó? Isso daqui, eu não preciso escrever hospedagem de novo. O C Sharp, ele já entende, se eu fizer isso aqui, ó, que é um novo objeto do tipo hospedagem, porque a variável já está tipada aqui. Aí, beleza, eu já tenho esse objeto formado, já está ali estruturado, o que, que o usuário quer, o que o meu cliente vai querer. Aqui na linha 35, eu estou fazendo a navegação de tela. Então, eu estou saindo da tela contratação da hospedagem e eu estou trocando para a tela hospedagem contratada. Só que aí, como que eu faço para transportar os dados que o usuário selecionou para a próxima tela? Eu vou colocar esses dados aqui no binding context, né? No contexto de amarração. Então, o binding context, se você parar o mouse aqui por cima, você vai ver que é uma propriedade da classe totalmente genérica. Como assim genérica? O tipo dela é object. Então, assim, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma hospedagem? Pode ser. Então, eu mando aqui ó, o meu objeto que está dentro da variável h por binding context. Uma analogia boa aqui seria você pegar. Imagina que você imprimiu a tela. Você imprimiu no papel lá, no MA4. Os dados da hospedagem estão impressos numa outra tela. Cata um clipe de papel, junta as duas e passa para o próximo. Isso que seria amarrar no binding context, tá? Uma analogia bem estranha aí, mas tá valendo, né? E aí, qual que é a jogada? Agora a gente tem que trocar de tela. A gente tem que ir lá para a hospedagem contratada. Então, vou vir aqui, vou apertar um Ctrl aqui, que ele vira um link. Aí, se eu clicar, ele vai abrir o arquivo para mim. Chego aqui na hospedagem contratada, o que, que eu vou ter? Nada, porque acho que é assunto da próxima aula, não é? Aí, não. Por que, que não tem nada aqui? Deveria ter. Que loucura, cara. Por que, que não tem? Eu que comi bola ou é matéria da Agenda 16? Não é, né? Era para ter dessa daqui mesmo. Como que está funcionando o bicho aqui, então? Deixa eu colocar 5 pessoas. Single, vai. Pegou 5 pessoas, pegou a data e funcionou. Como que funcionou isso daqui, gente? Que bruxaria é essa? Só estou com o projeto errado aberto, o que é muito provável. Deixa eu dar uma olhada aqui na hospedagem contratada. Na hospedagem contratada está tudo certo. É eu que estou viajando aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque acontece o seguinte, ó. Vou executar aqui e eu vou até produzir um erro para mostrar uma coisa para vocês, ó. Então, ó, vou fazer o funcionamento normal. Vou colocar aqui, ó. Vai, 2 adultos, uma criança, vai ficar na super luxo, vai ficar aí uma semaninha, avançar. Então, o que está acontecendo? Ó? Não é no CS que a gente trabalha com o Binding Context, é no XAML. Porque aqui no XAML, o que você vai ver? Ó? Na linha 10, eu tenho a declaração desse label. Esse label está com a fonte Callan, que é essa fonte grandona aqui, ó, Suite Super Luxo. Né?
qual que é o texto desse label? É a propriedade text. Então, você está vendo aqui que começa com chaves? Isso aqui é um texto dinâmico. Esse texto aqui está vindo lá do binding context, no objeto quarto selecionado, que é uma propriedade da classe hospedagem. E quarto selecionado é do tipo quarto. E a classe quarto, ela tem uma propriedade chamada descrição. Então, por isso que eu estou chamando descrição aqui. E o Visual Studio tem esse camarada aqui embaixo, ó. Pouca gente dá bola para ele. Eu acho que eu falei dele na videoaula, que é essa abinha de falhas de associação XAML. Aqui, ó, você consegue ver quando você comete algum erro de binding context, e aí você fica arrancando os cabelos, por que que não aparece o que eu quero? Vai aparecer aqui. Então, ó, se eu chegar aqui e botar a descrição errada, ó, salvei, sumiu aqui em cima, né? Porque eu botei errado mesmo, né? E aí, aqui ele dá uma mensagem de erro para mim. Aí ele está falando, ó, lá na classe quarto não tem essa propriedade descrita. E aí ele dá a mensagem de erro aqui para você, ó, a linha que foi, né? Então aqui ele está falando que foi no projeto hotel, na linha 10, né? No arquivo hospedagem contratada.xaml, ele fala, ó, descrica property not found, não existe, né? Lá no models quarto. E aí o Leonardo perguntou, como que faz para exibir essa aba? Leonardo, se não estiver aparecendo para você, igual estava aqui no meu embaixo, você pode vir aqui no menu exibir e tem que estar aqui, em algum lugar. Deve aparecer. Sempre é para estar no exibir. Então, outras ferramentas deve ter alguma coisa aqui, cara. Vai aparecer alguma coisa aqui de falhas de associação XAML. Outras janelas. Deixa eu ver aqui. Ou vai estar no depurar. Não, no depurar não vai estar, não. Tem que estar por aqui, ó. Então, se não tiver, então tem verificador de acessibilidade, pilha de chamada, toda a parte de debug, ela tem que estar aqui. Então, vamos ver, pilha de chamada aparece aqui? Não, não aparece. Pilha de chamada é outra coisa. É falha de associação XAML mesmo. Se não tiver aqui, a gente precisa dar uma olhada na documentação da Microsoft para ver onde é que vai estar. Notificações, terminal, outras janelas. Resultados, sugestões. Vão precisar ver como que faz para exibir as falhas de associação XAML. Mas aí, sabendo o nome, já fica fácil, né? É só a gente procurar onde que ela vai estar. O seu só tem a saída na aba, né? Só tá aparecendo essa daqui. O ideal é sempre você deixar aqui embaixo a saída, a lista de erros e a falha de associação. E por curiosidade, né? Por que que não aparece aqui na lista de erros? A lista de erros, ela mostra erros em tempo de compilação. Ela nem sempre vai mostrar erros em tempo de execução. Aqui, especificamente esse erro de XAML, ele nem impediria que o código executasse, inclusive, né? O código ia executar, não ia ter o comportamento que você quer, você ia arrancar os cabelos e falar, pô, cadê, né? E aí, isso aqui vai por mim, né? Prendi a duras penas. Então, aparece aqui em falha de associação. E claro, tem que salvar aqui para poder sumir a mensagem de erro. Será que ela vai sumir? Não sumiu, né? Apesar que funcionou, mas a mensagem continuou. Acho que eu teria que limpar ela manualmente aqui. Bom, depois dá uma olhada aqui, né? Aonde que aparece. Vamos ver aqui, ó. How to show XAML Association Failed. Acho que é assim. XAML, Data Binding e Diagnosis. Deve ser isso aqui, ó. É isso aqui mesmo, ó. Binding Failures. A gente já sabe, né? Tá aqui, ó. É no menu Debug mesmo, ó. Debug, Windows, XAML Binding Failures. Então, vai estar aqui, ó. Debug,
no caso, vamos traduzir para português, né? Debug, janelas, aê, bom, né? Documentação da coisa é topzera demais. Aí está aqui, ó, falhas de associação XAML. Um tempinho depois você consegue rastrear. Duro isso, hein? Por que não põe tudo no mesmo lugar? Mas tudo bem, né? Não vou reclamar, tá aqui, já explicou para nós, tá fácil, né? Aí, beleza, né? Tudo aqui veio lá da nossa moda de hospedagem. Então, ó, quarto selecionado, quantidade de adultos, quantidade de crianças. Aqui embaixo eu tenho a data do check-in, a data do check-out e com uma mudança, né? Que aqui eu também tenho aquele string format, aquele formato super estranho do XAML, que a gente formata na data do formato PTBR nosso aqui, né? A estadia não tem formatação, é só um número inteiro normalzão. E aqui embaixo, no valor total, a gente tem o string format, só que agora nesse 02.c, que é o currency, para ele formatar aqui e colocar o R cifrão, né, de reais. E aqui, sucesso, né? Como que ele faz isso? Né? Ele identifica, provavelmente aqui pelo idioma do sistema operacional. A gente poderia forçar ele a colocar no formato português do Brasil, mas não foi escopo do nosso projeto. Acho que isso está no projeto do terceiro semestre. Tá? E, ufa, né? É isso? É isso. Deixa eu dar uma olhada na nossa apostila aqui. Ó. Ah, o async, né? Quase esquecendo aqui do async. Ó, o async, ele estava na tela anterior, que é esse camarada aqui, ó. Então, você localizar. Contratação hospedagem.xml.cs, né? Por que ele está como assíncrono? Você vai perceber que sempre que tem um async, dentro do método vai ter um await. Qual que é a jogada aqui, ó? O await é quando eu vou executar alguma ação que demora. É claro, né? Toda ação demora. Só que tem algumas ações que demoram mais que as outras. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Depois que eu cliquei, ele vai executar tudo isso aqui e o método tem que esperar isso daqui acontecer, tá? Então, ele vai esperar que seja feita a troca da página. Por que que essa navegação ela precisa ser assíncrona? A gente não sabe o que vai estar no construtor da próxima página. Isso aqui pode ser que demore, pode ter uma animação, pode ter uma consulta ao web service, a banco de dados, um monte de coisa para a gente fazer no futuro. Então, sempre que a gente faz essa transição de tela, a gente tem preferência por fazer ela assincronicamente. Existe essa palavra? Agora existe. A gente faz ela de maneira assíncrona, porque aí a gente garante que o nosso app ele não vai crashear, né? Porque o que acontece? Se eu não fizer de maneira assíncrona, eu posso atropelar alguma coisa que estava executando. E se eu fizer esse atropelo, eu vou precisar para baixo no código de um recurso que aqui em cima ainda não acabou de ser processado. E aí eu posso cair num erro dos infernos chamado de erro de ponteiro nulo. Claro que esse erro você só vai perceber quando a gente fizer aqui uns exercícios e a gente botar vocês de propósito nessa fogueira para vocês verem como que esse erro acontece e como que a gente desvia dele manipulando o código. Ó, espera processar, acabou de processar, agora você faz, né? Você vai guiando ali o funcionamento do código. Tá? Muito bem. Então, aqui é isso, tá sucesso, tá show de bola, né? O que mais que nós temos aqui, né? Toda a parte de composição, né, do objeto, que a gente já conversou. E acabou. Nossa, curtinha essa aula, né? Bem enxuta mesmo, né? Aí aqui na nossa apostila a gente tem uma exploração a mais, né, do string format dentro do XAML, né? Aí tem outras coisinhas aqui que a gente consegue fazer, né, como substituição, né? Então aqui, ó, a gente tem um marcador, né? Ele vai substituir aqui, ó, esse entre parênteses, entre chave 0 por esse age, né? Por que 0? Porque é o primeiro que aparece aqui, né? O price aqui, ó, tem o 0C, que é o que eu acabei de falar, né? Que é botar o R cifrão, no caso. O da data, que a gente mexeu também, né? E
O que mais aqui? Calcular as datas, né? Como eu havia conversado com vocês lá no começo da aula, tudo aqui, ó, é o que a gente pode adicionar e como que a gente pode pegar as diferenças de data depois. E acabou. Nossa, que loucura. Era tudo isso mesmo? Tudo isso. Acabei no tempo certo? Acabei no tempo certo, ó, tô feliz. E aí, gente, dúvidas, perguntas? Não entendi nada, entendi tudo. Meu Deus, preciso digerir. O que vocês acham? William, você está muito quieto aí. Opa, Alex, e aí? Eu estava fuçando aqui em algumas coisinhas, e daí lembra que eu tinha falado sobre aquela parte lá do GitHub e tudo mais? Se você quiser, dava para a gente deixar para o nosso próximo encontro, que não é tão distante, que vai ser na terça-feira, né, da próxima semana, não é isso? Isso aí, terça-feira. Então a gente pode deixar para lá, que seria essa parte do GitHub, e eu tive que rever bastante coisa, porque eu estava ajudando, não sei se está aqui, deixa eu ver. A Kelly, ela não está, que ela tinha pedido ajuda, que tinha aparecido aquela falta de vínculo, né, de tipo de dado, na hora que a gente faz o vínculo no XML. E tem uma forma de contornar aquilo ali que ele fica acusando que ele não tem o tipo, né? Sim. E daí eu consegui arranjar aqui o esqueminha, né? Até que é legalzinho, mas ainda fica faltando algumas coisinhas, né? Mas a gente pode ver É, isso na terça. é uma anotação que vai aqui em cima na Content Page, né? São duas aí, e daí ele resolve. É, eu também não me lembro de cabeça agora, mas é só uma anotaçãozinha que vai aqui em cima, só para anular esses três pontinhos aqui, né? Que fica aparecendo aqui, ó. Nem nenhum Isso. data context, né? Eu não me lembro agora qual que era. Coisa de data context, não fala. Eu acho que é um XML, NS, e aqui deve ser um data context, não lembro. XML, NS, já que você está aí, vamos XML, resolver então. NS, aham. Tá. Local. Local, Local assim? minúsculo igual. E aí aqui eu Aí, para ficar navego mais fácil, você escreve o nome do projeto, o MauIEP. o IEP Aí Hotel, seleciona da lista. Isso, que daí ele cria com esse CLR namespace. Models, Só né? isso. No Models, caso, a gente vai e precisar aqui de eu models, né? afino. Não, já está de bom tamanho isso daí. Aí você aponta qual é a sua base como repositório local. O ideal seria que fosse o projeto como um todo, mas você já vai pegar que são os modelos e agora só falta declarar qual que é o data type Então aqui eu vou ter data, no não X. sei, no X também? Se eu não me X, engano, era. data type, então aqui é o hospedagem, né? Isso. Hospedagem. Pronto. Local hospedagem. É, Resolveu. tirou os três pontinhos ali. Bom, Eu então acho, já antecipamos até mesmo a agenda 16. então aqui, ó, é bom que ele já até coloca na sugestão, né? Na descrição, ó, fica massa, ó. Legal, legal, ó. Ah, mas eu tive que me atualizar, não lembrava isso de cabeça, não. Eu também não lembrava. Bom que isso daqui, no remake agora da .NET 10 que saiu essa semana, já coloca para fazer aqui. As videoaulas são do ano passado, tem que fazer remake já, pessoal. Tem um monte de coisa aqui, ó. Inclusive, ó, vertical, layout aqui, ó, já tá reclamando, ó, tá obsoleto, tá? Tem que tirar fora isso aqui. Ei, essa vida de desenvolvedor, vou te falar, né? Ainda bem, né? Fica inventando serviço para nós aí, quando vai ganhar dinheiro. Deixa eu ver, o Ian colocou aqui o enunciado, né? Nesse caso, é para finalizar o app do hotel, depois fazer esse agendador? Pode ser, William. Ó, tinha falado lá no começo, se quiser agregar essa funcionalidade dos eventos dentro do app do hotel, suave também, tá? Pode agregar, vai deixar o app do hotel bombado aí, né? Então, além de fazer hospedagem,
Você também pode fazer agendamento de eventos lá dentro do hotel. Pode ser também, tá? Eu não havia pensado nessa possibilidade, mas teve um aluno que entregou e ficou bem legal. Então, por mim, pode fazer também. Vocês soltando a criatividade aí para fazer, pessoal, é o que tá valendo, tá bom? O professor, no E aí? caso, o que dá impressão na quesito das agendas 14 e 15 do portal da ETEC é que, no caso, o que foi pedido na agenda 14 era o que era para ser pedido agora na 15, porque na 14 aí no sábado ele fala o quê? Finalize o app. Só que só agora na agenda 15 que dá a parte final do Binding Contest, para você finalizar o aplicativo. E eu não sei, talvez dá a impressão que eles adiantou as 3 últimas agendas. Eu não sei como é que vai vir a 16, se ele vai pedir para fazer mais alguma entrega de fichário ou se vai ser algum simulado ou questionário, entendeu? Essa é a impressão que deu, mas pode ser que eu esteja errado. Não, fica aí uma observação muito boa, né, para a gente fazer esse ajuste aí para o próximo semestre. A Agenda 16, se não me falha a memória, ela é um simulado, tá? É por isso. Isso aí. Leonardo? Ah, professor, é por isso que aquilo que eu comentei no começo, a dificuldade que eu tive, realmente, o que o colega falou, ele pede para codificar, posso codificar todo o projeto. Por isso que eu me É, bananei todo, que eu não estava conseguindo codificar porque não tinha essa última parte. essa palavra É, todo aí que é o é, problema, né? Mas a gente vai dar uma reformulada no enunciado. Mas, ó, beleza, a gente já consegue adaptar isso aí para o próximo semestre. Já vou até deixar aqui que a gente já reformula a maneira de entregar. Eu até tive umas ideias aqui fazendo, vou até compartilhar com vocês que eu quero pedir para o pessoal fazer semestre que vem. Na hora que tem ali, né, de quanto ficou a suíte, a pessoa selecionar a forma de pagamento, e aí você dá um desconto para ela, depender do que ela selecionou. E aí você já pede, ó, põe um cupom de desconto aí também, né? Então, aí eu falei, não, esse aqui vai ficar legal. O pessoal vai ter que mexer com a regrinha de negócio. Eu acho que é algo que eu quero sugerir de mudança para essa agenda no semestre que vem, né? A agenda que antecede a agenda 16. E aí dá uma arrematada, dá uma enriquecida lá na camada model, né? Complica um pouquinho mais a regra de negócio. Aproveitando de sugestão, que eu acho que também acabaria vindo a calhar, é de colocar, por exemplo, você vai precisar de serviço para pet, é, café da manhã, essas coisas, né? E Excelente, daí, exatamente, né? então, daí a E, gente deixar algumas listas de opções e daí os alunos poderem implementar como quiser. uma boa. Esse aplicativozinho do hotel, ele é meio bobinho, assim, né? Só que, nossa, ele abre margem para tanta funcionalidade, para a gente explorar tanta coisa. Então, assim, soltou a criatividade, tem um montão de coisa que é possível fazer com ele, né? Dá para fazer com checkbox, William. O Mal, inclusive, tem esse componente, né? Então, dá para você deixar uma checkbox, né? Quero café da manhã, para a pessoa checar, né? Exatamente. Bom, meus jovens, foi o seguinte, ó. Eu vou encerrar a gravação aqui, que ela já está batendo 1 hora já, e aí o pessoal não assusta na hora que for assistir. Então, quem vai assistir depois, aquele abraço, qualquer coisa, estamos lá no fórum, Correio Tech, manda tua dúvida lá se precisar.